Estamos ao vivo em todo o país, pela TV Cultura, pela TV Brasil, pelas emissoras afiliadas e pelo portal UOL. Hoje, nossa bancada de entrevistadores é formada por Adriana Ferraz, repórter do jornal Estado de São Paulo, Cláudia Colucci, repórter especial da Folha de São Paulo, pela jornalista Laura Capriglione, por Mônica Tarantino, repórter da revista Isto É, e por Paulo Saldiva, médico e professor titular da Faculdade de Medicina da USP. Como sempre, teremos também os tuiteiros convidados e o nosso cartunista Paulo Caruso. Doutor Roberto Calil Filho, em primeiro lugar, eu peço licença para não o chamar de senhor. Claro. Você é muito jovem. Por favor. E nos conhecemos. Queria começar repetindo uma pergunta que foi feita a você em julho de 2013 pelas jornalistas, numa entrevista que você concedeu à Folha de São Paulo. Os entrevistadores quiseram saber o que é que você achava do programa Mais Médicos. Você respondeu com a habitual objetividade. Sou terminantemente contra. Você mudou de ideia? Ou o diagnóstico permanece o mesmo? Então, veja, o programa Mais Médico está estabelecido. Eu, como médico, e a maneira que ele foi talvez instituído, ou com a rapidez, eu não tenho condição de julgar, mas naquele momento eu fui radicalmente contra. Aliás, eu estava sendo contra há muito tempo, desde o começo, há um ano antes, eu vinha conversando com as pessoas e no primeiro momento, eu fui bastante contra. Aquela reportagem, por acaso, foi uma conversa informal que eu tive com a Kátia Seabra, por telefone, e ela transformou numa reportagem, e é tudo aquilo que foi publicado. Mas as conversas informais é que são boas, né? Então, aqui foi uma conversa informal, mas cada linha daquilo foi o que eu falei mesmo, né? Porém, o programa já está estabelecido, e o programa tem sentido. Agora, o que precisa, evidentemente, é ser melhorado e ver o futuro disso, né? O Mais Médico é uma preocupação, evidentemente, porque a grande crítica ao programa foi a avaliação dos médicos, né? Então, qual é a capacitação desses médicos? Não é vir médico de fora. Nos Estados Unidos, por exemplo, grande parte dos médicos, dos especialistas, são de fora, não são americanos. Eu vivi lá, trabalhei 3 anos lá, e muitos chefes de setor e de serviço, então, são bem-vindos, né, aos Estados Unidos. Dando um exemplo onde eu vivi, na Hopkins, por exemplo, né, e nos Estados Unidos todo. E eu, como médico, não me incomodaria nem um pouco de médico de Cuba, da China, aí eu falei na entrevista, acho que de Marte, ou não sei de onde, né? Isso. Não tem problema nenhum, de qualquer planeta, desde que a formação seja boa, né? Evidentemente, a gente se preocupa sempre com a formação. Mas você também apresentou, Calil, nessa mesma entrevista, você apontou alguns problemas objetivos que permanecem, né? A falta de estrutura, por exemplo, para que o médico, de infraestrutura, de apoio logístico, de equipamentos, para que o médico possa trabalhar. Isso aí não é um problema? Esse é um problema, mas não é um problema do programa Mais Médico. Como te falei, eu era radicalmente contra e hoje... moderadamente? Eu sou moderadamente, não, da maneira talvez que foi instituído e sempre essa crítica dos médicos serem validados. Agora, que é um programa interessante, é um programa interessante. Agora, nessa mesma reportagem, você disse que havia caminho para melhorar aí o SUS. Que caminhos seriam esses? Outros caminhos? Então, dos Mais Médicos, eu queria completar. O Mais Médicos, na verdade, ele fica... ele está sendo muito falado, mas o que mais me preocupa não é nem o Mais Médico. O Mais Médico é um programa teoricamente pequeno, ele é limitado e, como eu te falei, já está instituído. Então, a gente tem que melhorar o programa, que é dar ideias para os governos melhorarem o programa. A favor dos Mais Médicos, evidentemente, uma cidade não pode não ter médico. Isso é inviável. Então, essa que foi a atitude do governo e com uma certa coerência em relação a isso. Todo cidadão tem que ter direito ao atendimento médico. E tem 738 cidades na época sem médico, quer dizer, é inviável isso. A tua pergunta em relação a... Desculpa. Nessa mesma reportagem você disse que... O SUS. Exatamente. Então, existiam outros caminhos para melhorar o SUS, não necessariamente a vinda de mais médicos.
O caminho do SUS é assim, o SUS foi criado algumas décadas atrás. Então, o grande problema, e claro, que o INCOR, e quando eu assumi o INCOR, a gente vai amadurecendo, né, porque eu vou enfrentando problemas. Uma coisa é você trabalhar numa clínica privada, num hospital privado, que tudo acontece a hora que você quer. Outra coisa, você, como eu estou no INCOR, diretor da clínica há 2 anos, que é uma cidade aquilo ali. Então, você começa a enfrentar mais e mais. Apesar de eu estar no INCOR já há 30 anos, agora é diferente, nesses últimos 2 anos. O grande problema do SUS é um bom sistema? É um bom sistema. Então, se diz falta dinheiro, falta dinheiro. Falta gestão, problema de gestão, de dinheiro, sempre fica essa discussão, concorda? Você escuta isso há 10 anos. O problema que eu vejo hoje é que, tudo bem, tem que melhorar a gestão? Tem. Como até em qualquer lugar, qualquer companhia tem que melhorar a gestão. Tem que ter mais financiamento? Evidentemente tem que ter mais financiamento. Precisa de dinheiro. Hoje, a medicina é de alta tecnologia. Agora, o que acontece com os governos, isso não é uma crítica, é uma sugestão, o governo que eu falo é governo estadual, municipal e federal, é que a população mudou. Se eu não me engano, o SUS foi criado em 1988. Tá? Então, e sempre veio a discussão com o mesmo sistema, ou seja, a saúde do país, ela, na verdade, ela sempre fica nessa linha. Gestão, dinheiro, gestão, recurso, gestão, recurso. E esquecemos que a população mudou. Não é a mesma população de 1988. Uma população mais velha, a expectativa de vida era 40 anos, hoje é 80 anos. As doenças crônicas prevalecem. Então, além, evidentemente, uma sugestão para melhorar o sistema SUS, são os governos olharem para a população que eles estão tratando. É outra população. Não sei se eu fui claro nisso. Então, não adianta ficar gestão, dinheiro. Óbvio, precisa boa gestão e precisa de dinheiro. Isso é óbvio, é lógico que eu estou falando. Mas se esquece de ver a população que o SUS, no caso que você me perguntou, está atendendo hoje. Doutor Calil. Pois não. O senhor citou agora... Não sei se eu fui claro O senhor citou agora a questão da avaliação dos médicos estrangeiros, né, do programa Mais Médicos. Na semana passada, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo divulgou que 60% dos médicos recém-formados foram reprovados no exame do CREMESP. E eles vão praticar a medicina porque o exame do CREMESP não os impede. Então, quer dizer que não é a mesma coisa do Mais Médicos. Nós temos médicos estrangeiros que não têm o diploma revalidado, mas também temos médicos brasileiros que não passam nesses exames. É pior que o Mais Médicos. O que eu ia complementar em relação ao Mais Médicos... Eu queria que o senhor falasse sobre a revalidação. Então, sobre o não, pior. O Mais Médicos é uma coisa muito pequena perto desse problema que você comentou. E tem mais. Dos 60% que foram reprovados, 71% vem de escolas privadas. Ora... Que cresceram muito. Então, isso é muito grave. Então, ok, preocupação com mais médicos, menos médicos, ok. Mas é mínimo o problema perto desse grande problema que você está citando. O senhor acha que deveria ter uma espécie de OAB para os médicos? Esse exame eu sou deveria favorável, impedir? Mas o impedir, eu não sei se é impedir ou não, isso aponta, na verdade, para você ver a qualidade do ensino médico do país, que está muito ruim. Então, o que acontece? Então, falando de assistência, agora passando para ensino. O ensino está ruim. Se não, você concorda? 60% não teriam sido reprovados no exame do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Doutor Calil, 34% foram de escolas públicas. Sim. E o senhor é uma pessoa que tem cargos importantíssimos na área pública. O senhor está no top da USP, da Universidade de São Paulo, na medicina. Como vocês podem interferir na melhora do ensino? O que é necessário? Qual é o plano de vocês para melhorar? O plano é o seguinte, o plano vem de cima, dos governos. Tem que haver uma melhor integração, na minha opinião, dos governos, né? E governos que eu digo, quer dizer, o grande problema da saúde do país é que sempre foi uma política, na verdade, governamental. Isso está completamente fora de foco, na minha opinião. O problema de saúde tem que ser um problema, na verdade, de Estado, não de governo. E é onde você vem. Tem que se governar para a saúde, e que falo todos os governos, digo federal, municipal, estadual, junto com as universidades. Tem que se ouvir as universidades. Tem que estar mais próximo das universidades. Com isso, você vai minimizar esse tipo de situação. Mas que tipo de ação prática vocês da USP estão fazendo
fazendo para isso? Não, prática é um ensino que tem a USP. Por exemplo, vocês têm alguma sugestão junto ao governo, mudança no currículo dos médicos? O currículo sempre é mudado, certo? A USP, além do ensino próprio, tem os programas de pós-graduação que são extremamente importantes. Nós formamos doutores no país inteiro, em todas as áreas, né? Então, isso já é uma contribuição imensa, com as linhas de pesquisa também, com a integração nas pesquisas, né? Então, com isso, com essa integração melhor de USPs ou outras grandes universidades, com escolas menores, evidentemente, e com os governos tendo uma integração maior com as universidades, com certeza você vai minimizar esse problema. Laura Cabriglione. Doutor Calil, juntando essa situação que a gente tem de médicos mal formados, o fato de que a gente tem a pressão dos planos de saúde, as consultas médicas feitas pelos planos de saúde são simplesmente ridículas, tem consultas que duram 5 minutos e tal. Juntando a isso os protestos da categoria dos médicos contra o Mais Médicos, que fazia com que a categoria parecesse que era contra a saúde da população, e a gente viu que o Mais Médicos acabou levando a um incremento da popularidade do próprio governo federal. Eu acho muito interessante que hoje a gente tem, na principal novela, do principal canal de televisão, a gente tem um personagem principal que é um médico inescrupuloso, um médico que é bandido, um médico que mente, um médico que não sei o que lá. Enfim, um médico que tem um hospital na região da Paulista. É um médico que é reprovável sob todos os aspectos, preconceituoso e tal, não sei o quê. Eu queria que o senhor comentasse se o senhor acha que a medicina no Brasil, tal como ela está sendo feita, tal como ela está sendo realizada e tal, se ela está sofrendo de um problema ético ou se a novela é simplesmente a novela e as pessoas não estão percebendo esse problema nessa natureza. Eu tenho certeza que a medicina do Brasil é de primeiro mundo, tá? Os médicos são extremamente bem formados de uma maneira geral, estamos dizendo, né? A medicina... Acabamos de falar que 60 e tantos por cento foram reprovados. O nível da medicina brasileira é uma medicina muito boa. Você compara com outros países, né? Claro, temos problemas como esse, malformação, como em todos os países você tem isso, né? Agora, em relação ao que você falou, que a medicina brasileira é ruim, até exposta numa novela, não é isso? Mais ou menos? Não, eu falei que... É um personagem, né? Aliás, pode detalhar, por favor. Não, veja, não conhece. Não, é que quem o é senhor o não assiste a personagem. novela, né? Então... Não, assisto sábado à noite essa novela. Então, é o personagem principal, que é o personagem do Antônio Fagundes e tal, que é um dono de um hospital e tal, e o negócio hospitalar é apresentado como um negócio, é um banco aquilo, né? De tanto dinheiro que dá e tal. Isso aí, quando a gente sabe que essas novelas, por exemplo, Beijo Gay não passa, mas um médico inescrupuloso passa, a gente vê que isso tudo deve ter sido chancelado por pesquisas de opinião e tal. Estou perguntando para o senhor se o senhor acha... Por que a gente é capaz de entender e entender que existe um médico inescrupuloso dessa maneira, assim, entendeu? Será que... Eu sei que a medicina é ótima, tem médicos excelentes como o senhor, como seus colegas do INCOR e tal, mas a percepção da população, será que não sofreu uma espécie de erosão nesse último período muito grave? Não, eu acho que nesse aspecto não. A novela é pontual. Podia ser uma novela de uma editora, de um canal de televisão. Vamos fazer uma novela dentro do canal de televisão. E você vai ver que tem bons profissionais existem e maus profissionais existem, obviamente, em qualquer profissão. Então, não acho que seja seja deletério para a classe médica uma novela dessa, entendeu? Tem que ser encarado como uma novela, que é uma coisa de diversão e ponto, acabou. Como te falei, bons profissionais existem, maus profissionais existem também. Agora, quando a coisa é com médico, sempre dá ibope, não é isso? Põe uma capa põe uma foto de um coração na capa de qualquer revista. Claro, ela vai vender mais. A reportagem pode não dizer nada. Aquilo na capa é um coração. 3 páginas,
Segunda página da reportagem, aquilo na capa é um coração. Terceira, aquilo na capa é um coração. Ó, chama atenção. Você concorda? Todo mundo vai comprar por causa do coração na capa. É que quando eu era pequena tinha uma série de televisão, uma série chamada Dr. Kildare, que era um Sim, médico claro. maravilhoso. Não, é da minha época, Dr. Kildare. Depois, agora, atualmente, a televisão americana tem o House, que você pode falar que ele tem todos os defeitos do mundo. A arrogância, por exemplo, mas é um medicão, assim. E a gente tem o doutor César Cury, que é um Mas como monstro. eu estou te falando, eu não acho que é uma depreciação da classe médica. Isso, uma novela é pitoresca. É como você podia pegar qualquer profissão ali e fazer. Eu não acho que seja... Bons profissionais existem, maus profissionais existem. Agora, médico sempre chama mais um pouquinho a atenção, né? Bom, você vê quando o paciente morre. A culpa, entre aspas, é do médico. Quando ele é salvo, foi Deus. E eu digo para os meus doentes, entendeu? Alguém tem que ter completo nisso. Ou mata e o mesmo salva, tá certo? Não pode ser, é injusto. Não, eu agora até devo registrar o seguinte, você concorda? em favor, o doente morre, é culpa do médico. Ele salva, não, foi em Deus. favor Que Deus? dos médicos, eu devo dizer o seguinte, que eu sou de família do interior, sou de Taquaritinga. Todos os médicos, se quiserem, se elegem, pelo menos para o cargo de vereador. O médico é um grande cabo eleitoral e é um perigo. Sim. Você ter os médicos contra. Verdade, qualquer candidato, a gente sabe disso. O médico mobiliza o eleitorado. Antes de passar a palavra ao Paulo Saldívar. Eu não me senti agredido pela novela, não. Eu vejo os capítulos de sábado à noite, se assemelha até o crachá com o símbolo do Sírio-Libanês, aonde eu frequento. Eu não me senti nem um pouco agredido. Encaro como uma novela e pronto. Não. Paulo Saldívar, aliás, você pode dizer se os médicos estão com uma boa taxa de popularidade ou não? Olha, eu queria juntar a pergunta da Laura e da Mônica e fazer uma consideração, porque eu sou um médico muito peculiar, né? Eu não tenho pacientes importantes. Quando eles são importantes, eles já estão mortos, então eu não tenho grande acesso e tal. E trabalho, sou um médico obscuro, fico lá na Faculdade de Medicina o dia inteiro. Mas eu acho que a mídia soube captar muito bem o que está acontecendo em relação Explica qual é o trabalho que você faz para... Eu sou um patologista, eu sou o médico da medicina que dá errado, né? Então eu costumo ver as coisas de um jeito. E também acho que a história da Mônica, qual foi o papel da USP ou das grandes universidades na solução? Eu acho que faltou protagonismo, sim. Faltou a gente montar um modelo de ensino médico que formasse profissionais mais adequados para a prática do país. Mas é o papel da USP? Eu acho que é, sim. Veja, se não você é do for governo? ver... Não, o governo tem que fazer, mas se for esperar do governo, tudo bem, joga tudo no governo, mas qual o papel de uma universidade pública que pega uma grande quantidade de ICMS e que devia ter um papel de liderança, como fez no país durante todo o processo de construção de um país mais moderno, né? E a gente não soube fazer esse papel da medicina mais moderna, de um currículo que voltasse mais para os problemas do país. E na falta de uma resposta da USP, o governo vem e coloca uma solução que, de um lado, tem um aspecto positivo, que todo brasileiro tem o direito humanitário de ter um médico, mas o tempo político atropelou o tempo de fazer bem feito. Quando a gente vê que os conselhos deveriam, e eu queria saber a sua opinião. A pergunta é isso. Que é, desculpa, eu me entusiasmei. Mas entusiasmar sem problema nenhum. É que é tão raro eu falar num lugar que o pessoal queira me escutar que eu me entusiasmo. Mas aproveita. A história é a seguinte, né? Quando o governo coloca os médicos e coloca, inclusive faz um julgamento moral, dizendo que o médico cubano vai fazer uma coisa que o médico brasileiro não quis fazer. Na realidade, ele não teve escolha. Ele foi mandado e ganha 10 vezes mais do que ele ganhava em Cuba. Quer dizer, não há uma vantagem moral. Há simplesmente o fato que ninguém quer trabalhar na periferia. Mas ele desmonta esse sistema escasso de validação de competência, que é Quer dizer, quando você fala que 30% dos médicos não sabem medir pressão, e você fala, não precisa fazer nem isso, que a gente vai colocar alguém para fazer, você volta para trás dos mecanismos de controle que eram incipientes. O Brasil ainda estava... Eu sou a favor de validação de diploma, e não só ao se formar, ao longo de toda a profissão. Então, o MEC devia estar cuidando o quê? Das faculdades que ele cuidou e que mandou fazer. O Ministério da Saúde devia estar fazendo o SUS funcionar.
E as faculdades deviam estar fazendo um médico que pudesse atender aos desejos da população. Os 3 falharam. Qual que seria o papel? Você, como um homem importante, que tem acesso, você imagina qual o papel da USP no sentido de propor um novo currículo, uma nova forma de ensinar as profissões da saúde que atendam à necessidade que o Brasil está pedindo. Por quê? Acho que falta um modelo novo de educação médica. Que esse que está funcionando é ineficiente e ruim. Quer dizer, o privilégio de formar médico ruim não é só de Cuba ou da Bolívia, mas também nosso. Como é que a gente faz? Nós vamos compartilhar nosso conhecimento, nós vamos fazer teleeducação, nós vamos abrir o que a gente tem das aulas, gravar nossas aulas, passar como faz o MIT, faz a Harvard, faz Stanford. Qual o nosso papel na liderança? Como é que a gente pode fazer parte da solução do pacote, da caixa de solução de problemas e não do pacote dos problemas em si? Calil. Eu acho assim, não foi omissão das universidades, ou no caso da USP, como você está falando. Talvez pudesse sim ter falado mais alto ou tentado ter uma entrada maior para ter uma maior influência sobre essas medidas. O que você falou, eu concordo um pouco, porque esse programa Mais Médicos, falando do Mais Médico, ele não foi inventado agora, né? Ele vem sendo bolado, criado... E as manifestações deram um peteleco, não foi? Isso, é isso. É uma coisa mais... Tem saúde e vai João Santana. Mas eu estou falando o seguinte, que as universidades poderiam ter, sim, uma USP, quando começou o programa... E, se não me engano, esse programa tem anos que está sendo discutido, e com pessoas da universidade, inclusive. Deveria, sim, a universidade, ou a faculdade de medicina, ou a universidade ter uma participação muito mais ativa, ou querendo ter. Eu acho que eu concordo plenamente com você. Talvez faltou um pouco de vontade. Ele teve que ser lançado às pressas? Não, ele é um programa antigo, né? Ele não foi discutido do dia para a noite. Mas ele foi lançado sem... Ele foi lançado às pressas. Não existia um consenso, né? Existia... Não sei se você entendeu. A própria BEM era contra a vinda desses estrangeiros dessa forma. Então, assim, foi discutido... Era desde que fizesse o revalido. Exato. Então, mas eu acho que, assim, a tua resposta, eu acho que a integração é a saída. Tem que ter uma integração maior das universidades, como a USP tem um papel importante, tem que ter, através de qualquer coisa que você quiser, mas tem que ser ouvida e a faculdade, a universidade, querer ser ouvida também, quer dizer, tem que ter uma posição mais firme, eu acho, das universidades. Faltou isso. Acho que faltou um pouco de testosterona para nós. Pode ser. E mesmo nas sociedades médicas também, durante o processo. E se tomou um susto quando ele foi aplicado, não é isso? Bom, todos nós tomamos um susto. Qual é a maior falha do programa, na opinião do senhor, então? É só a questão do revalida? Não, veja, se você for discutir saúde e na periferia ou nas regiões mais carentes, falta, evidentemente, estrutura, né? Para o brasileiro e para o estrangeiro, né? Estrutura para o médico atender o paciente. Isto falta, tá? Ou por falta de material, hospitais, ou por falta de administração, porque você vê reportagens aí que tem hospitais montados e parados. Então, o médico tem que ter instrumento para agir. Não digo ter alta tecnologia em todo canto, isso não. As regiões têm que ter hospitais de alta tecnologia, mas não é em toda cidadezinha que vai ter. Pelo contrário, na minha opinião, tem hospitais demais. Entendeu? Não. Mas pelo menos ter uma comunicação entre isso, né? O médico tem que ter uma mínima estrutura para trabalhar. Ora, o que é mínima estrutura? Além de qualquer estrutura básica, até estrutura para ele morar, né? Que muitas vezes nas cidades pequenas o médico vai porque ele não fica, porque não tem onde morar. Mas não é melhor que nada, doutor? Não é melhor do que... Não tem estrutura e nem tem médico. Pelo menos agora tem médico. Aí é o princípio do Mais Médicos, que aí é a parte boa do Mais Médico. Entendeu? Não, a cidade que não tem estrutura e não tem médico nenhum, pelo menos tem um médico. Sim. Ok, veio de Cuba, de Marte, da Lua, do planeta não sei de onde, como eu falei, mas tem médico, ok? Esse é o ponto positivo deste programa. E que eu concordo que é um ponto positivo. Agora, como é que faz para manter esse médico lá? Programas de carreira, tem que ter uma carreira para isso. Tem que ter o programa Mais Médicos, ok, já está estabelecido. Como você pode melhorar? Fazer programa de carreira médica. Além do médico, você tem que ser bem pago, ok? Programas para ele se desenvolver naquela região. Aí ele vai se fixar lá. E talvez com universidades próximas ou faculdades próximas. Mas os nossos médicos têm interesse em trabalhar nesse serviço? Porque os médicos de família, especialistas em medicina de família no Brasil, são poucos. 1% na média dos especialistas
que atuam com o PSF. A maioria procura superespecialidades chamadas, como a do senhor, a cardiologia, a neurologia. Falta um pouco de vocação também para o médico brasileiro. Falta estímulo para querer trabalhar. Esse é o problema da carreira. Falta estímulo para ele ir. Então você tem que. É óbvio que nenhum médico quer, no extremo norte do país, sem estrutura nenhuma, o quê? Ou vai sair de qualquer região e vai para lá? Sem estrutura, sem segurança. Muitas vezes o médico não tem segurança. Nas periferias a questão. O problema é segurança. Doutor Calil, qual foi a sua opinião sobre aquela discussão do serviço médico obrigatório, quando que o Ministério chegou a aventar a ideia de o rapaz ou a moça se forma na faculdade e presta 2 anos de serviço civil. Serviço médico obrigatório. Serviço médico obrigatório. Desculpa. Isso, para mim, foi... veja, posso até ser criticado no que eu falar, mas isso... Quem imaginou que fosse a fundo isso? Eu acho que ninguém imaginou. Isso pode ter sido um tipo de... Vamos levantar a discussão. Ninguém vai forçar mais 2 anos de medicina. E o governo sabe disso. Então, talvez, quem criou essa ideia foi mais para levantar uma discussão, uma polêmica em torno disso. Essa é a minha opinião. O senhor é contra, então? Completamente contra. Vamos agora para um rápido intervalo. Voltamos já com o cardiologista Roberto Calil Filho. Estamos de volta ao vivo com o cardiologista Roberto Calil Filho. Calil, esta pergunta realmente não tem relação com pacientes ilustres, não. Estou tratando de saúde pública. Eu queria saber sua opinião sobre isso. Há poucos anos, se não me engano, em 2008, o então presidente Lula, disse que o sistema de atendimento à saúde, o sistema público de atendimento à saúde, estava, aspas, perto da perfeição. Eu, pessoalmente, discordo. Você ocupa cargos importantes no Sírio-Libanês, que para mim está perto da perfeição, e no serviço público, no que há de melhor do serviço público, diga-se de passagem, que é o INCOR, e acho que você pode comparar uma coisa e outra. Não o INCOR, mas a saúde pública em geral. É possível falar que está perto da perfeição ou isso é um disparate? O INCOR a gente até pode discutir o tipo de assistência que ele faz. O INCOR é outra coisa e vamos tratar, aliás, em detalhe do INCOR. Não. Digo o sistema de saúde pública. Discordo. Tem sentido? Não tem sentido. Pois bem, então eu queria que você contasse como é que você encontrou o INCOR, como diretor. E você imediatamente disse que o que era necessário era um choque de gestão, para começar. Queria saber se você já aplicou esse choque e se deu resultados. Veja, eu estou no INCOR há 30 anos, então eu sou filho da casa e conheço o INCOR bastante. Quando resolvi prestar esse concurso, foi em 2010, evidentemente você tinha as pessoas que te apoiavam e as pessoas que achavam que você não era o perfil para aquele posto naquele momento. Não como uma campanha política, praticamente, né? Mas, quando eu assumi, eu pensei em choque de gestão. Não é fácil. Então, é muito fácil quando você está de fora ficar criticando. Quando você senta na cadeira, meu Deus do céu. A ponto que eu tomei posse dia 11 de novembro de 2011, né? Comecei a tomar pé da situação. Não que o INCOR estava ruim, mas ele não estava tão bem quanto poderia estar. E vivia uma crise. E estava vivendo uma crise aguda, que eu acompanhei um pouco de longe, mas acompanhei uma crise que ele estava vivendo, que todo mundo sabe, divulgado na imprensa, por culpa de ninguém, por culpa de uma situação e ponto, acabou. E quando eu tive uma reunião com o governador Geraldo Alckmin, isso em fevereiro de 2012, eu realmente fiquei um pouco deprimido, porque eu falei, meu mandato são 18 anos, imagine. Então, e a situação estava ruim ali, né? Fábio Jatene, que é presidente da casa, meu amigo, meu irmão, realmente a situação estava muito ruim. O primeiro ato que nós fizemos foi assim, aonde que nós podemos pedir ajuda? Então, eu tive muita ajuda nisso.
E o governador, uma vez no café da manhã, e ele me chamou e falou assim, estava o secretário da Saúde, o Gustavo aqui presente, assessor do governador, estava numa mesa. Como está o INCOR? Muito ruim, governador. E a saída? Não tem saída. E foi aquele clima péssimo, né, Gustavo? E foi aí que o governador, assim, eu tive uma grande surpresa com o governador Geraldo Alckmin, porque ele falou, Calil, o INCOR precisa ter um padrinho. E eu disse, perfeito, governador, o padrinho tem que ser o senhor, o governador do estado. E ele assumiu realmente esse apadrinhamento da instituição. E com isso, nós tivemos ajuda, e eu tentei no INCOR, nós conseguimos, com a ajuda de todos que eu falo é todos, Conselho Regional de Medicina, Ministério Público Estadual, nós tínhamos problemas, eu fui ao promotor, doutor Arthur Pinto, com a assessora dele, doutora Amanda, conversei muito com ele, o que nós podemos mudar na visão do Ministério Público. E o Ministério Público, para mim, foi uma surpresa muito agradável, né? Porque até então eu não tinha contato. Tinha contato com pacientes no Hospital Sírio-Libanês. Ministério Público Federal, a doutora Adriana, procuradora, todos os conselhos regionais de medicina, fui a eles conversar o que nós podemos fazer para ajudar o INCOR. E qual é o papel do Ministério Público nesse? Todos, a orientação. Claro, orientação. Doutora, primeira reunião, doutora Arthur, o que o senhor acha da situação? E vamos ouvir, e vamos discutir, e vamos caminhar junto. E foi muito importante. Isso me estimulou muito, me deu ânimo para fazer as coisas que nós fizemos. Porque aí vem o governo do estado ajudando, o ministro Padilha ajudou muito também, a presidenta Dilma, muito, né? E vai ao encontro, e que a saúde tem que ser suprapartidária. Então não é política de governo, política de estado. Agora, Calil, a Foi grande questão do Ministério Público é a dupla porta no INCOR. Conseguiu resolver isso? Explica o que é, Cláudia, por favor, a dupla porta, só para o telespectador entender. O INCOR atende paciente privado e paciente público, um percentual ali, né? E as denúncias que chegam ao Ministério Público e que a imprensa divulgou tal, é que o paciente de plano consegue atendimento muito mais rapidamente do que o público. E uma coisa a mais. Eu vou na sua pergunta, na sua resposta logo em seguida. O INCOR estava completamente isolado do Hospital das Clínicas. Completamente, não digo, mas parcialmente isolado ou muito isolado. Durante uma gestão anterior, durante a anterior à minha. Então, o INCOR, eu cumpri uma promessa de campanha, entre aspas. O INCOR é do Hospital das Clínicas, ele não é sozinho. Então, com isso, eu procurei, sim, ajuda do Hospital das Clínicas, ajuda dos secretários. Então, com isso, nós procuramos, Fábio Jatene e eu procuramos várias entidades no sentido de levantar uma instituição. E eu dei tanta sorte com essa história de ligar o Hospital das Clínicas ao INCOR, que tinha uma passarela que ela ligava o Hospital das Clínicas ao Instituto do Câncer, mas não ao INCOR. Eu dei tanta sorte que depois que eu assumi, a passarela foi ligada ao INCOR. Até isso, representativamente, quer dizer, em relação ao Ministério Público. Então, uma das conversas com os promotores, com o doutor Arthur principalmente, foi assim, essa chamada, eu não chamo de dupla porta, né? É um atendimento misto, que neste momento é fundamental para a instituição. A instituição ela tem um orçamento que vem do SUS, do governo do Estado, do orçamento do Estado, e do atendimento ao chamado paciente conveniado. Neste momento, claro que o ideal seria o quê? O ideal seria você ter verbas dos governos que você não precisasse no hospital público, né? Tem que ter 100% dos leitos à disposição dos pacientes carentes. Então, tem dois problemas. Primeiro, que esses 20% de atendimento sustentam a instituição, ou ajudam. O INCOR não sobreviveria sem esses 20%. O INCOR e outros hospitais públicos. Mas falando do INCOR, né? O atendimento é idêntico. Agora, claro que tem críticas, óbvio, né? A chamada dupla porta, mas neste momento, o que acontece? Cada marcapasso particular que eu coloco no INCOR, eu pago 10 marcapassos SUS. É isso que as pessoas têm que entender. Cada cirurgia cardíaca particular do INCOR eu pago por convênio, saúde suplementar, eu pago 10 cirurgias, além do SUS que ele paga cirurgias, mas não é suficiente, ou do orçamento do Estado. Então, nós pagamos grande parte dos atendimentos do paciente carente vindo desse recurso que vem
do paciente de saúde suplementar ou particular. Outra coisa, o médico. Tem médicos que sobrevivem aonde? Do consultório de convênio no INCOR, do atendimento do paciente convênio. O que acontece? Os bons profissionais médicos, no INCOR são 450 médicos, parte deles sobrevive daquilo ali. E o que é bom para nós, porque eles são profissionais excelentes. Se você não tem um consultório de convênio ali e ele não pode atender paciente de convênio, ele estaria algumas horas na instituição e consultório fora. Não, ele fica atendendo metade do tempo, que seja, parte do tempo o convênio, e grande parte do tempo o mesmo médico atende o paciente carente do SUS ou o paciente carente. Isso, então, neste momento, não há saída. Eu queria contribuir um pouquinho só nisso, muito rapidamente. Não sei se foi... Foi, mas assim, eu gostaria de entender o seguinte, melhorou alguma coisa? O paciente SUS está sendo atendido mais rapidamente hoje no INCOR do que era no passado? Isso, eu vou te dar exemplos. Exemplos. Vamos falar em transplante cardíaco, tá? Nesses 2 anos, o que aconteceu? Transplante cardíaco, o ano passado, nós fizemos 31 transplantes do coração em adulto. 18 crianças e 29 pulmão. Mas vamos falar de coração de adulto. Bateu recorde. Bateu recorde em número de transplantes. Mortalidade. A mortalidade era de 35% no INCOR, no passado foi 24% e dobrou o número. 2012, 15 transplantados, 16 transplantes com mortalidade de 35%. 2013, 25%, 24% de mortalidade, 31 pacientes. Bateu o recorde, então melhorou. As filas, as chamadas filas. Para você ter uma ideia, nós criamos há 2 anos uma central de gerenciamento de leitos, que não funciona melhor por causa de problemas de pronto-socorro, de superlotação de pronto-socorro. Mas coronária, você não espera mais por essa fila. Esse gerenciamento, os pacientes que são gerenciados, os leitos gerenciados por esse que a gente chama de GOPA, você tem uma ideia? Se eu estou com um paciente pronto para cirurgia hoje, em 1 semana ele é operado. Não é bom? É ótimo. Paciente SUS, inclusive. Não, desculpa. Só paciente SUS. Adriana, não, estamos falando, Cláudio, em paciente SUS. Estamos falando do paciente SUS, que ele é liberado para o GOPA, porque parte dos leitos ainda não são controlados por essa central de gerenciamento. Nós estamos, cada mês que passa, essa central de gerenciamento vai ocupando leitos. Com isso, ora, eu estava falando com o Alfredo, hoje que é o responsável. Se eu estou com um paciente preparado para cirurgia, com pré-operatório, com cirurgia de coronária, a chamada ponte safena, ele é operado em 1 semana. Ele não espera nem 2 semanas. A questão é chegar até o INCOR, né? O INCOR é uma instituição, veja, superlotada. Então, não é questão, mas mesmo no INCOR, demorava, há 2 anos atrás, você vai me perguntar, quanto tempo demorava o paciente para operar a coronária? Eu não sei. 3 anos, 4 anos, 5 anos, 2 anos, não tinha controle. Então, a questão é chegar até o INCOR. Mônica, só um minutinho, só para a gente seguir um pouco a ordem aqui. O Paulo quer falar, depois Adriana, Laura e Mônica. O INCOR tem um longo caminho de recuperação. Muito. Estamos engatinhando. Está melhorando. E eu sou testemunha, de olhar de fora, que quando você assumiu, não houve aquela clássica degola, né? A gente era meio sanguinário, né? Todo mundo que concorreu está lá trabalhando, se quis trabalhar. E prestigiado. Isso é uma qualidade humana que eu tenho que ressalvar aqui de público. Mas a minha pergunta é um pouco diferente. A gente viu o INCOR, você falou uma frase que me preocupou. O INCOR quase foi por água abaixo, que nem o Titanic, assim, e não culpa de ninguém. Aliás, o reitor da USP quase que arruinou a USP sem rasgar uma página do regimento. Será que não devia ter um mecanismo de controle melhor ou de responsabilização, parecido com o estatuto do torcedor? Quer dizer, um jogador no futebol, se um presidente de clube faliu uma instituição, ele tem que responder com seus bens. Quer dizer, dá para ser assim uma coisa tão light? Veja bem, eu fui light porque acho que nós temos coisas mais importantes, talvez, para discutir em torno de saúde pública. Óbvio que tiveram culpados, sim. Esses culpados foram afastados e tem mais. Afastados e estão respondendo à justiça. Bom, então isso me tranquiliza um pouco. Ótimo. Todo mundo sabe, isso foi divulgado amplamente na mídia, o Ministério Público, até polícia, teve no INCOR há anos atrás. Agora, o que eu vou te dizer, eu
tentei de uma maneira e consegui, estou conseguindo, eu que eu falo, Fábio Jatene, o Carlos Carvalho, o Jorge Calil, os membros do Conselho, né? Conseguimos talvez profissionalizar um pouco a instituição. Então, nossa preocupação foi essa que você está falando. E daqui para frente? Não. Agora, nós mudamos, trouxemos o Lima, que era o superintendente do Samaritano, que está aqui presente, é o presidente da Fundação Zerbini. Tem agora um plano de ação que se construiu nesse último ano e auditoria permanente em todos os níveis. Não se faz uma obra no INCOR sem auditoria. A Fundação Zerbini tem auditoria externa, hein? Que não adianta esse negócio de auditoria interna. Não me convence isso. Então, nós implantamos... Onde tem dinheiro no INCOR, até na Comissão de Ensino e Científica tem auditoria. Com isso, eu fiquei mais sossegado, né? Não que teve roubo no passado, mas gestão. Claro que teve, óbvio. Então, assim, nós temos profissionais. Mas ficou ali na fronteira do noticiário policial, né? Como eu te falei... Você tirou desse noticiário. E como eu te falei, nós agora, através da Fundação Zerbini, da nova Fundação Zerbini, e essa Fundação Zerbini vem se recuperando há muito tempo, com o professor Ernei, você sabe disso, pessoa seríssima. E o Conselho do INCOR, com o Fábio, com o Jorge Calil, com as outras pessoas, com o professor Vargas... Nos últimos 6 anos, eles conseguiram ir botando as coisas no lugar. Agora, o INCOR, nós conseguimos profissionalizar. Ou seja, é um hospital público, que a Fundação tem um certo recurso, aliás, está sanando o saneamento das contas, a Fundação está quase sem dívidas, e contratamos profissionais externos, profissionais da área, como o Lima, por exemplo, que hoje é o presidente da Fundação, que está aqui presente. Isso o professor Saldiva nos dá segurança, porque tudo que é feito lá é com auditoria. Todos os gastos, tudo, e com acompanhamento sempre agora. Qualquer atitude no INCOR, o Ministério Público acompanha. Eu faço questão. Eu mando relatórios e com isso a gente fica mais tranquilo. Adriana, para não acontecer o que aconteceu no passado. E Mônica, vamos completar a roda. Doutor, de que maneira a lista de pacientes ilustres que o senhor tem, que inclui a presidente Dilma, ex-presidente Lula, outros ex-presidentes como Sarney e o Collor, o ajuda nessa administração da sua área no INCOR? Se o senhor não fosse tão influente no meio político, o senhor conseguiria, o senhor imagina, ter esse ganho nesses 2 anos? Não posso dizer que teria, de jeito nenhum. Entendeu? Isso é óbvio. Então, onde eu aproveito isso? Onde eu aproveito essa relação? Essa relação eu aproveito justamente dentro das coisas justas e sérias. Eu peço, eu resmungo, eu insisto. Então, não só para a instituição INCOR, que, veja, os governos ajudaram muito. O governador Geraldo Alckmin, o presidente Dilma, o ministro Padilha, sempre presentes. Eu não posso dizer que agora o Filipe, o secretário do Haddad, disse que nem conhecia do prefeito Haddad. Olha, secretário, vem no INCOR, vamos tentar ajudar e tal. Sempre eles abriram as portas. É óbvio que aonde eu uso entre aspas isso, eu tenho a obrigação de ter esses instrumentos e esse contato que eu tenho, de, por exemplo, estar com uma presidenta da República conversando, de pedir ajuda para o INCOR, de dar opinião sobre o serviço público, mas isso ajudou muito. Eu seria completamente desonesto se eu te falasse que não ajudou. É óbvio, foi fundamental. Em 2010, o senhor era médico dos presidenciáveis da época, presidente Dilma atual e o José Serra. Esse ano o senhor é médico só da presidente Dilma, o senhor atende também os outros candidatos, aí, Aécio Neves e Eduardo Campos. Eles divulgaram por aí. Já lhe procuraram? Eu não queria entrar neste... Tem que ser seu paciente para ser candidato à presidência. Já procuraram, Adriana. Já procuraram. Laura. Doutor Calil, eu estava interessada em saber como é que estava essa questão da dupla porta no INCOR. Então, telefonei lá para o serviço de marcação de consulta, hoje, às 5 horas da tarde. Bom, aí descobri que, e o senhor sabe disso, que para o paciente SUS, ele tem que vir encaminhado por um monte pelas instâncias do SUS, né? Quer dizer, aquela coisa lógica, correta. Sim. E tal. Aí eu perguntei para o paciente de convênio como é que era a história.
E aí fiquei até um pouquinho decepcionada, porque me falaram assim, não, mas o convênio ainda não está aberto agora, a marcação de consulta, os médicos vão liberar a agenda amanhã ou depois. Falei, bom, então quando é que será? E se eu ligar amanhã, para quando que eu vou conseguir marcar? Você vai conseguir marcar para maio, por aí e tal. Falei, tá bom. E se eu pagar a consulta, não for por convênio? Falei o nome do meu convênio e tal, mas perguntei, e se eu pagar a consulta? Se você pagar a consulta, pode ser amanhã. Então, eu fiquei perplexa de descobrir que agora nós temos 3 portas. Então, eu vou explicar só para o senhor o que me foi dito, para o senhor até contradizer melhor. Eu descobri que a gente tem médicos, ali tem uma listagem de médicos no site do INCOR, e aqueles médicos que estão lá listados oferecem consulta paga de R$250 a R$800 lá no INCOR, que é isso que você está falando, eles têm os consultórios deles lá. Agora, fiquei um pouquinho impressionada com o fato de a gente ter consultórios de R$800 dentro de um equipamento público e tal. Então, eu queria perguntar para o senhor, o senhor não considera isso um erro, imagino, até porque o senhor é o responsável, mas queria saber do senhor. E a consulta, minha consulta, que eu não marquei em respeito ao médico ali, então ficou marcado para amanhã, estaria sendo marcado para amanhã às 8 horas, isso eu tendo ligado às 5 horas da tarde. Então, a pergunta que eu queria fazer 2 perguntas. O senhor não considera que isso configura uma terceira porta? Primeira pergunta. Segunda pergunta, qual percentual desse dinheiro que esses médicos recebem fica para a Fundação Zerbini ou fica para a Fundação Faculdade de Medicina? Então, o paciente que eu falo, o serviço particular, o consultório ali, ele tem médicos que não atendem por convênio. Então, eles atendem particular. Obviamente, se você ligar em qualquer médico de convênio médico, talvez você não encontre, esquece o INCOR, você não encontre hora para daqui a 1 ano. Concorda? Se você ligar no consultório de qualquer médico privado por aí, você vai encontrar, evidentemente, pela demanda ser menor. Então, o INCOR tem um consultório que a responsabilidade é dos médicos. Isso, logo, graças a Deus, vai sair de lá o consultório. Uma das brigas que eu tenho em tirar o consultório médico dali. Por que você não fez em 2 anos? Porque eles vivem daquilo. E aquele setor, eu não posso impedir o médico assim, eu não atendo convênio, eu só atendo consulta particular. Ele paga, tem uma cota que vai para a Fundação Zerbini, que reverte para o INCOR, e o de convênio, mesma coisa. O de convênio vem no olerite dele. E parte desse dinheiro é retido pela Fundação. Então, não tem terceira via. É o doente carente SUS e o doente que tem um tratamento, no caso, no consultório, que é no primeiro andar, o médico tem o direito de atender por convênio ou particular. Tem médicos que não atendem convênio. Então, se você ligar e falar, olha, eu quero uma consulta particular, a agenda é mais aberta, porque tem médicos vários que não atendem convênio. Então, eles estão disponíveis justamente por isso, porque eles acham que a consulta que o convênio paga é muito pouco e eles não vão atender por convênio. Eu não atendo por convênio. Mas essa espera de que falou a Laura não é excessiva? Não, porque a agenda dos médicos de convênio está superlotada. O que vai acontecer? Então, isso não é a terceira porta, é a mesma chamada que vocês chamam de dupla porta. Tem o atendimento SUS, que é nos ambulatórios, e o médico ali funciona como se fosse um consultório particular dele. Então, mas quanto ele paga? Porque, assim, numa região como aquela, qualquer portinha custa muito caro. Quanto ele paga para o Estado ou para a Fundação Zerbini? Ele paga uma cota para a Fundação Zerbini. Tanto é que mas você não sabe quanto é? O convênio... Não, eu não sei detalhe. O convênio, eu acho que acaba de convênio, se eu não me engano, o médico acaba recebendo 40% do faturamento. Não, 60% do que ele fatura, mais ou menos assim. A Mônica Tarantino vai fazer a última pergunta. Mas ainda não é a terceira porta. Agora, para complementar, isso está saindo do INCOR. Está sendo construído um projeto com o Hospital das Clínicas, né? Para o quê? Para os médicos atenderem fora da instituição. Mas isso não é uma forma de subsidiar um atendimento privado? Quer dizer, a gente pega o dinheiro público e põe ali para subsidiar, para construir prédio... Não, mas não é com dinheiro público.
Isso é outra coisa. Isso não é Mas usa o espaço, né, doutor? Esse espaço Não. poderia ser Esse melhor outro aproveitado espaço- para pacientes SUS? Não. O consultório esse outro desses médicos? Não, agora no primeiro... Claro. Do jeito como é hoje. Eles usam um espaço Olha que poderia só, ser de pacientes mas SUS. não só esse espaço, Adriana, como o espaço dos 20% de leitos ocupados por pacientes particulares e convênio, que é a mesma coisa. Qual que é o plano? É tornar Olha, o Mônica, SUS? Tá nessa última, conta, você vai fazer Nessa a última cota, pergunta do bloco. nessa cota de 20%. Claro que o ideal, como eu falei no começo, é ver o INCOR só atendendo SUS, só atendendo paciente carente. Esse, teoricamente, seria o meu projeto futuro. Eu tenho discutido no Conselho isso. Como tem o Hospital de Barretos, por exemplo, ele vive o quê? De doações. E não tem, você concorda? Do Hospital do Dr. Prata. Eu não visitei, mas diz que o atendimento é perfeito. O que eu pretendo para o INCOR, no futuro, e já falei com o secretário da Saúde, o Davi Wippe, a minha ideia é isso, no futuro, que neste momento é inviável, mas é justamente acabar com os convênios dentro da instituição. No futuro de quanto tempo? Olha, se os governos ajudarem, por mim, acabaria logo, entendeu? Depende muito de Você verba. quer acabar com os convênios e as consultas quero- privadas, não importa. Sem dúvida nenhuma, o que eu pretendo para a instituição, e obviamente não vai ser daqui a 1 ano, nem 2, nem 3, nem 4, isso, mas o que eu pretendo, e eu falo nos convênios, eles falam na reunião do conselho, e eles falam, não, mas agora é inviável. Claro que agora é inviável, a instituição não se sustenta só do atendimento do paciente SUS. Não é o espaço que o médico ocupa no consultório no primeiro andar é o mesmo que o paciente de convênio ocupa na enfermaria, você concorda? Então, o senhor não é a favor daquela lei que está suspensa, uma lei aprovada pelo governo Alckmin, que destina 25% dos leitos de hospitais públicos para pacientes de planos de convênio? Eu sou a favor do seguinte, esse é o meu desejo que um dia talvez eu consiga, ou talvez nesses próximos, que eu tenho mais 16 anos de mandato lá, né? 16 O meu sonho, na verdade, é o INCOR Mais que o atender Getúlio só Vargas paciente na carente. presidência. Daqui a Entendeu? 16 anos. É só eu quero paciente carente. Ali é lugar de paciente carente. O INCOR, inclusive, não é só atendimento. O INCOR é uma instituição ímpar, porque é pesquisa, é ensino, né? É um ensino e pesquisa e assistência que, aliás, ele cuida da América Latina inteira. Se recebe pacientes da América Latina inteira, tem projetos de pesquisa com o mundo inteiro. Então, é uma instituição que não é só uma instituição pública de atendimento ao paciente carente, de jeito nenhum. O INCOR é uma instituição ímpar. Ele faz pesquisa, ensina. Qualquer lugar deste país que você for, em qualquer instituição de universidade, vai ter alguém que se formou pelo INCOR. Eu garanto para você. Aliás, na América Latina inteira. Então, essa é a função do INCOR. É muito mais do que o atendimento. Mas, em relação a essa discussão do atendimento específico carente, um sonho que eu tenho, que nesse momento é inviável, é impossível. Então, essas leis dos governos são bem-vindas. São necessárias São hoje. necessárias nesse momento. Eu queria estar aqui no Roda Viva daqui 3 anos, você pode me convidar? Já e está falar, convidado. conseguimos acabar com o atendimento do paciente privado ao INCOR. Ali é só carente. Este seria meu sonho, que por enquanto fica no sonho, mas vou conseguir. Eu garanto para você que daqui a uns anos eu venho aqui, Adriana, você vai estar aqui, e falar, Adriana, eu consegui. Não tem um paciente convênio naquela instituição. Consulta Eu de peço 800 licença, eu peço licença Consulta de a R$800 vocês. vai ser no consultório do Calil, médico fora dali. Peço licença a vocês para mais um rápido intervalo. Voltamos já com o cardiologista Roberto Calil Filho. Voltamos ao vivo com o cardiologista Roberto Calil Filho. A Mônica Tarantino pediu para abrir o terceiro bloco. Mônica. Fazendo uma comparação com Mais Médicos, que foi uma medida emergencial, você fez mutirões no INCOR como medidas emergenciais para reduzir fila. Um deles foi o dos marcapassos. Aí eu vi que vocês colocaram 2.144 marcapassos e que a metade... Em quanto tempo, Mônica? Um mês? Eu fiz mutirões assim. Primeiro comecei com mutirões de fechamento de comunicação interatrial, problema congênito. As próteses, elas não são pagas pelo SUS. Eu queria focar nesses marcapassos aqui. Mas completa, então você volta ao queria marca-passo. completar a pergunta, Mônica? Eu te Eu interrompi. quero completar a pergunta. E aí eu vi que 50% foram doados pelas empresas e os outros 50% comprados. E tem um monte de investigação do Ministério Público sobre
como os marca-passos são alvo de propina, de intermediário, de quanto tudo isso aumenta o custo disso. Mais uma vez, sendo o INCOR uma instituição de referência, de formação, de ensino e pesquisa, não é papel do INCOR propor um protocolo, propor regras para melhorar essa negociação toda? Não, são duas coisas diferentes. A indicação médica, o INCOR tem protocolos. Sim. E o que o INCOR faz, quer dizer, a Faculdade de Medicina, quer dizer, o Hospital das Clínicas... Mas para melhorar a compra do INCOR, por exemplo, como é que vocês conseguem eliminar todas essas discussões que o Ministério Público fez? Isso é via Secretaria da Saúde. Agora, de novo, os mutirões que você está falando, eu pedi para a empresa, assim, tinham, por exemplo, 120 pacientes na fila para implantar marca-passo. O problema é que alguns hospitais que implantavam marca-passo não implantam mais, por problemas de... Hospitais em São Paulo, de atendimento do paciente, então vem sobrecarrega onde? O INCOR. Este é um problema sério. Eu me reuni com as companhias e disse o seguinte, eu quero este fim de semana implantar 50 marca-passo. Foram em 2 fins de semana. Bastante, né? Uma fila de 80, 120, 2 fins de semana, você acaba com metade da fila. Foi o que aconteceu. Os médicos trabalharam 24 horas, 24, vamos dizer, sábado, domingo. E as companhias de marca-passo, eu reuni e falei, eu quero 50%, nós colocamos, se não me engano, 50 marca-passos. Mas foi emergencial. Eu quero te perguntar... Foi um piloto, não foi emergencial, foi um piloto que eu fiz. Foi um piloto. Foi um piloto que eu fiz, não fiz só com isso, fiz com as próteses para fechar a comunicação interarterial, o SUS não paga. Diferente, então as empresas doaram mesmo. Tá. Que este é um problema do SUS, por exemplo, porque esse material de mais alta tecnologia, eles não pagam. Então, mas isso é uma outra discussão. Agora, isso foi só um piloto que eu fiz. Mutirões para quê? Para ver se as empresas doavam, e elas doaram. Tá. Entendeu? As próteses doaram. Tá. Este ano eu vou expandir mais isso. E onde que vai entrar isso? Vai entrar na discussão de preço. Vai expandir as doações. Vai entrar na discussão de preço. Ora, Mônica, só encerra então a pergunta, só para eu poder girar, que esse bloco é menor. Só para fechar isso aqui. É o seguinte, sendo o INCOR uma referência, você diz que isso é uma questão de política do Estado. O INCOR não tem que discutir com o Estado uma forma de tornar esses marca-passos mais acessíveis e melhorar os preços com as empresas? Vocês não têm que fazer essa gestão também? Nós não temos esse poder. Isso é coisa do Estado. Né? Sugerir uma política. Mas então, nós estamos sugerindo. Este ano que eu pretendo continuar com essa política. Agora, a política de compras no hospital público é responsabilidade da Secretaria do Estado. Aí não é da instituição, nós não temos esse poder de ficar negociando preço. Doutor, falando um pouquinho sobre saúde do coração, a população brasileira, nas últimas décadas, praticamente superou a desnutrição e iniciou aí um processo de ganho de peso. Hoje, mais da metade da população é considerada acima do peso. A obesidade hoje é um dos maiores problemas, maiores causadores de doenças do coração. Como é que vocês, médicos dessa área, têm tratado essa questão com a população, especialmente a mais carente, que tem tido acesso a mais consumo e tem ficado mais obesa? Esse é um problema. Não só a obesidade, como os fatores de risco, como colesterol alto, a obesidade faz parte disso, a hipertensão arterial, o fator hereditário que você não consegue mudar ainda e falta de exercício. Isso é conscientização. Então, por mais que se evolua na tecnologia, você vê a projeção da Organização Mundial de Saúde que a mortalidade por doença cardiovascular vai aumentar nos próximos 30, 40 anos. Ora, alta tecnologia, remédios novos, quer dizer, quando um paciente infarta e chega no hospital, a mortalidade dele é menor. Mas em termos de saúde pública é um problema sério. Conscientização. Não tem jeito. São programas de conscientização, isso no mundo inteiro. São programas de prevenção e conscientização. Sem dúvida nenhuma, a doença coronária é uma doença de país desenvolvido. É o que você falou, a população está comendo, está ficando obesa e aumenta o risco de infarto. Isso é conscientização. São programas de prevenção que os governos fazem e as sociedades médicas fazem. E isso cada vez se aprimora mais, mas está muito aquém de um sistema de prevenção ideal. Laura. Doutor Calil, falando sobre ainda esse processo de recuperação do INCOR, que o senhor está à testa, eu queria perguntar para o senhor, a gente, até os anos 80, a gente sabia que se uma pessoa ficasse doente, uma pessoa rica, poderosa e tal, ficasse doente, era para o INCOR que ela iria.
E vários políticos foram tratados no INCOR. No entanto, hoje todo mundo vai para o Sírio-Libanês. O próprio presidente Lula foi para o Sírio-Libanês, a própria presidente Dilma foi para o Sírio-Libanês e tal. Eu queria perguntar para o senhor, quando é que a gente pode esperar que as pessoas voltem, os poderosos, voltem a se tratar no INCOR? Posso engatar uma pergunta na sua, sem eu ganho tempo? Pode. Houve uma política de isenção de impostos para os hospitais de ponta. E uma das coisas que eu senti, que foi dito, é que a tecnologia estava nesses hospitais, quer dizer, a medicina do futuro estava nesses hospitais. Eu, como professor universitário, vejo o contrário, porque eu vou lá, me sinto em casa, me sinto na faculdade de medicina, porque eu vejo o contrário, são as universidades públicas que estão dando os recursos humanos, é a gente da Unifesp, da USP, da Santa Casa. Esse dinheiro, e esse deslocamento, então, para o hospital privado, primeiro, esse dinheiro está sendo bem utilizado, quer dizer, vale a pena isentar de impostos esses hospitais, eles estão retornando para a sociedade. E a segunda coisa é como é que se deslocou isso? Ou seja, não existe uma política de aproximação com o poder que esses hospitais usam para, digamos, inclusive ter essa isenção de imposto? Mas então a primeira pergunta... É a mesma pergunta. A pergunta da hora. Não, são duas coisas diferentes. Se faz parte até do seu plano de governo a volta do pessoal do poder... De jeito nenhum. Esse pessoal do poder é muito engraçado, não é isso. São pessoas que têm o direito, esquece que é a presidenta, esquece que é o ex-presidente, eles têm direito de tratar onde eles têm o direito. Vocês pagam um convênio médico, você concorda? E tem o médico deles, eles vão tratar aonde, evidentemente, eles optarem. Então, isso é uma coisa completamente diferente. Porque a crítica ao presidente Lula foi, por que ele tratou no Sírio-Libanês? Ora, porque ele tinha convênio médico. Se coloca o presidente Lula para tratar um câncer de laringe no INCOR, como o ex-presidente Lula está tratando câncer de laringe, ocupando o lugar de um carente que vai estar morrendo de infarto? Concorda? Se põe o presidente Lula por convênio no INCOR, olha, faz parte do chamado dupla porta. Então, não tem jeito, é pancada de qualquer lado. Porque eu digo o seguinte, ele é um paciente comum, de carne e osso, tem direito a tratar aonde ele quiser e com quem ele quiser. Essa é a opção. Eu não pretendo poderoso nenhum de volta para o INCOR. Só me desculpe, interrompendo, mas se não for essa a pergunta da Laura, seria a minha. Eles iam para o INCOR naturalmente, porque era bom. Porque era bom. Eles iam lá para... Hoje, o primeiro hospital em que se pensa é o Sírio-Libanês. É mais ou menos isso. Veja, é que na época, em relação à cardiologia, na época do INCOR, onde eu fiz residência médica, a alta tecnologia em cardiologia estava no INCOR. Não que não esteja hoje, estava só no INCOR. Então, chegava um aparelho novo, ele vinha para o INCOR, tá certo? Eu não digo pelo Einstein, porque não vivi o Einstein, aliás, tenho o maior respeito, mas pelo Sírio. A cardiologia no Sírio daquela época não tinha tecnologia. O que tinha cardiologia no Sírio? Um teste de esforço, um eco básico. Esses hospitais privados, com grande poder aquisitivo, começaram a investir em duas grandes especialidades, oncologia e cardiologia. E aí, óbvio, investindo verba. Óbvio, criaram grandes centros de cardiologia. Então, esta população que vinha procurar a cardiologia hoje, não vai mais procurar o INCOR. E se você tem condição financeira, você vai Sírio, Einstein ou, sei lá, o Hospital do Coração, mas o INCOR, aliás, o INCOR tem que ter essa imagem, eu gosto. É aquele hospital que é o berço da ciência da cardiologia da América Latina, do atendimento ao carente, é o berço do atendimento ao carente, é o berço da ciência e pesquisa. É assim que tem que ser visto o INCOR. Eu não pretendo trazer político, modo de dizer, quem sou eu, mas se depender de mim, os pacientes que têm condição de tratar no hospital privado têm que ser tratados no hospital privado. E aí entra só a pergunta do Paulo. Desculpa, então, a lei da filantropia, que é o que o professor Saldiva falou, foi criada em 2008, se não me engano, pelo presidente Lula. E, tem mais, muito benéfica. Porque nós temos programas de filantropia na cardiologia do Sírio e outros hospitais, são 5 hospitais em São Paulo e 1 fora de São Paulo. Tem que ser expandido. Tem a renúncia fiscal. Com isso, o Hospital Sírio-Libanês, na unidade de insuficiência cardíaca, nós tivemos esse ano 4 transplantes cardíacos. 3 SUS, 3 carentes, 1 particular. 3 corações artificiais, que é chamado Berlin Heart, que é o implante externo do coração, 3. 1 particular, 2 carentes. Fora rede de ensino baseado na lei da filantropia. A faculdade se beneficia com isso. O ciclotron, utilizado pela Faculdade de Medicina, foi
fez parte da filantropia do Sírio doado para a faculdade de medicina. Mas o professor Saldiva, eu concordo uma coisa, esses hospitais que têm renúncia fiscal devem ampliar, sim, a contribuição com as instituições públicas. Ampliar. E tem mais. E esse negócio de renúncia fiscal, de filantropia, só estão 6 hospitais no país. Tem que expandir isso. E tem o controle rigoroso, viu? Da Receita Federal e do Ministério da Saúde. Imagine, são 6 hospitais só no país, tem que expandir isso. Renúncia fiscal, ok, mas você vai ajudar o paciente carente. Eu não quero encerrar o bloco outros hospitais. Cláudia Colucci. Outros hospitais. Com atendimento Não, público. expandiu outros hospitais. Outros hospitais têm que entrar nessa lei da renúncia fiscal, da filantropia. Essa lei criada em 2008, se não me engano, são 6 hospitais no Brasil, 5 em São Paulo e 1 fora de São Paulo. Então, mas o retorno à sociedade, você acredita que está sendo... Olha o que o Hospital Albert Einstein faz. Porque o transplante eles ganham também, atende SUS, Sim. mas ganha pelo transplante. Mas é o que eu estou te falando. O benefício, se você olhar o programa de insuficiência cardíaca do Hospital Sírio-Libanês, o que ajuda de carentes, de aumento de recursos para os hospitais carentes, nós temos conveniados 14 hospitais da Prefeitura e do Estado. Nós fazemos ensino, pesquisa. Tem um retorno muito grande. Tem que ser expandido. Tem que ser expandido. O que o Albert Einstein faz nos transplantes, quer dizer, de fígado, que isso aí todo mundo sabe, tem um retorno para a sociedade, sim. Claro que, na minha opinião, esse retorno tem que ser cada vez maior dessas instituições. Isso não é uma dupla porta, Calil, também? Não. Porque você tem você está pegando dinheiro público, sim, e colocando num hospital privado. A pergunta que eu acho que eu queria fazer agora é, a gente tem uma medida do retorno disso? Quer dizer, tem um mecanismo de controle, de impacto? Claro. Veja bem, tanto, eu respondo por esses hospitais, eu discutindo ontem com o Gonzalo Vicina, que é o superintendente do Sírio, que é um gênio da saúde pública. Esse cara é um gênio. Se existe uma pessoa que é um gênio em saúde pública, se chama o Dr. Gonzalo. Né? Então, ele estava dizendo isso, que o controle realmente, estava discutindo com ele, justamente o que você está me perguntando, eu estava perguntando para ele. Vocês não acham que vocês deviam dar mais retorno? Aí ele me fala, o ciclotorno do Hospital das Clínicas, que é caríssimo, foi dado com isso. Milhares de pessoas carentes se beneficiam com isso. Mas eu concordo que esse sistema é bom, não é uma dupla porta, não. É um sistema de retorno muito grande para a sociedade carente e que tem que ser expandido. Tanto a cobrança desses hospitais que tem, como o credenciamento de outros hospitais. É um programa bastante interessante. Vamos agora para mais um intervalo e voltaremos já com o último bloco da entrevista com o cardiologista Roberto Calil Filho. Estamos de volta ao vivo para o último bloco da entrevista com o cardiologista Roberto Calil Filho. Antes da pergunta da Adriana, eu queria só saber o seguinte, Calil, por que 100% dos clientes, digamos assim, dos convênios e dos planos de saúde têm queixas a fazer sobre os convênios e os planos de saúde? 100%. Por quê? Não, esse é um outro problema e uma outra política. Eu acho que o que tem que ser implantado é uma coisa de gestão de saúde. Porque você tem um convênio, ele paga a sua internação. Não cobre isso. Não cobre aquilo, mas ele não faz uma gerência da sua saúde. Então, talvez no futuro, a Agência Nacional de Saúde, com os planos de saúde, com os convênios, tem que pensar um pouco mais nisso. Perfeito. O futuro é o quê? Você tem um plano X, do convênio X. Ele não está hoje preocupado, a meu ver, opinião pessoal, com a tua saúde, entre aspas. Ele está aí pagando o que o seu médico vai pedir de exames, pagando a internação, mas ele não faz gestão da sua saúde. O futuro, na minha opinião, dessas operadoras, desses convênios, ele fará a gestão da saúde do Augusto. Aonde o Augusto foi internado, qual é o atendimento que ele teve, se o médico pediu mais exame ou menos exame, se a internação foi prolongada ou menos prolongada. Esse é o futuro. Correto. Adriana. Doutor, no bloco passado, a gente estava falando sobre essa relação, essa escolha dos políticos ou de quem tem plano de saúde se tratar, por exemplo, do Sírio-Libanês ou no INCOR. Citamos, então, os exemplos da presidente Dilma e do ex-presidente Lula.
Eles escolheram, porque eles têm planos, e foram tratados no Sírio. Se eles fossem tratados no INCOR ou em outro hospital público, eles teriam as mesmas chances de tratamento e de cura que eles tiveram no Sírio? Não é por isso a escolha deles? Não, a escolha deles foi porque eles procuraram o médico deles, que sou eu. Então, o paciente, você, Adriana, tem seu médico. Então, se você tiver condição, você vai no seu ginecologista e tem um procedimento a fazer. Adriana, eu funciono neste hospital. No caso de INCOR, e fazendo um pouquinho essa ponte, assistência médica que o INCOR dá, porque o foco é o INCOR, tem muitos hospitais de oncologia que têm a mesma assistência. Claro, tem a mesma assistência, tem os mesmos médicos, mas vamos por INCOR. Quem opera os pacientes de cirurgia cardíaca, a maioria nos hospitais, Dr. Fábio Jatene. Quem opera os pacientes SUS no INCOR? Dr. Fábio Jatene. Ou seja, é o mesmo cirurgião, são as mesmas equipes. Então, em termos de atendimento médico, e eu te convido, quem conhece o INCOR sabe disso, e eu te convido a fazer uma visita no INCOR. Você vai entrar na recuperação pós-operatória no INCOR. O leito do paciente particular ou de convênio é do lado do leito do paciente SUS. Com as mesmas condições. Você lado a lado, o mesmo médico te olhando, o mesmo plantonista te olhando, a mesma chefe da UTI. Mesmo. Aonde diferencia? Que é isso que pega e tal. É que um fica num quarto de uma cama só, o outro fica num quarto de 2 camas. Mas se você for ver o atendimento, é o mesmo médico que faz cateterismo em você. Mesmo, no SUS e no particular. Não dá diferença. Se você for no INCOR, e você pode ir, nós estamos segunda-feira, vai até sexta-feira no INCOR. A hora que você quiser. Não avise que você vá. Entre na sala de hemodinâmica, tem 5 salas de cateterismo. Você vai ver o paciente particular fazendo o exame na mesma sala com o mesmo médico do SUS. Então eles estariam Adriana curados. já tem uma missão para essa Como hoje. semana. Tem uma pauta já. Mas nem aqui. me avise. Nem avise ninguém. Entre e vá visitar a instituição. Mônica, sua vez. Aliás, desculpa, na minha gestão, o pronto-socorro chamado convênio está repleto de pacientes SUS. Calil, você é uma pessoa que cresceu no meio dos políticos, né? O Figueiredo frequentava a sua casa quando você era criança, o Maluf. E você é o médico mais próximo do poder nos últimos 11 anos. Eu não sei se tem algum outro médico que tenha tanta proximidade com os presidentes. E eu queria te perguntar, as pessoas se aproximam de você para falar com o Planalto? Você se considera uma espécie de mediador, de articulador? Você influenciou a escolha do Temporão, você influenciou a escolha do Padilha, você influenciou na escolha, nas reuniões para escolher o presidente da ANS. Como é que é essa sua ação? São coisas diferentes. Em relação à minha proximidade com essas pessoas que estão no poder, eu não me envolvo em políticas outras a não ser da saúde. E política da saúde, eu sou muito rigoroso nisso. Eu não fiz um pedido para nenhum político ou para nenhum, a não ser justo para as instituições carentes. Sempre visando o atendimento ao carente. Sempre. E, obviamente, pela proximidade, eu falo mesmo, eu reclamo mesmo, eu resmungo mesmo, eu critico 24 horas aonde eu tenho que criticar, onde eu acho. Eu não sou dono da verdade, eu sou um médico que trabalho 24 horas, trabalho no hospital público, no hospital privado, vejo as falhas que se tem e eu critico. Então, eu não acho que eu escolhi ministro, você escolheu... Não. Não, influenciou. Eu influenciei. Veja, as pessoas... Sim, claro. Eu tinha a confiança do presidente Lula, e tenho ainda, e tenho a confiança da presidenta Dilma. E muitas vezes, não vou te dizer, ela me liga, o que você acha disso, daquilo? E eu só reclamo, só resmungo, e eu falo o que eu tenho que falar. Mas não vou... um presidente da República não vai tomar uma atitude baseada num simples médico e de confiança, ok? E que vai falar alguma coisa. Tem várias, mas eu sempre procuro, os pedidos são para os hospitais carentes. E nesses anos aí de proximidade com o chamado poder, você tem certeza, eu ajudei muito as instituições carentes. Agora, outros pedidos, evidentemente, existem, mas... As pessoas te procuram para isso. Claro. Empresários querendo aproximação, por exemplo? Não, isso nunca. Eu sou bem, Cláudia, você me conhece bem, eu sou bem rebelde.
Então, ninguém tem a petulância de chegar para mim e falar, olha, por favor, você pode conseguir uma audiência com o presidente? O que é isso? Eu não sou agenda de presidente da República. Agora, sobre incorporação de novas tecnologias, o INCOR está ali, é uma ilha de excelência e tal, mas e os outros centros cardiológicos do país? A gente vê ainda muito lugar, o SUS só banca, por exemplo, o stent convencional, quando a gente sabe que o stent farmacológico tem mais resultados muito melhores e tal. Você tenta, de alguma forma, melhorar isso? Aí que está o grande papel do INCOR. Porque nós arrumamos a casa e agora nós estamos partindo para isso. Nós estamos exigindo, entre aspas, com programas do Ministério da Saúde e vai ser autorizado, tem que ser um dia autorizado o stent. Nós estamos brigando por isso. Outras, por exemplo, transplante cardíaco, participação do INCOR. Transplante cardíaco, nós criamos uma estrutura de transplante agora, ano passado. Foi o primeiro núcleo de transplante cardíaco no hospital, foi criado ano passado, com toda a estrutura. Aumentou o número de transplantes, reduziu a mortalidade. Com a Universidade de Manaus, nós estamos começando agora, estava discutindo com o Dr. Bacal, que é o chefe do grupo de transplante do INCOR, nós vamos ser tutor de um centro de transplante no Amazonas, por exemplo, expandindo essa tecnologia. Válvulas, colocação de válvulas, por exemplo, trocar válvula aórtica por catéter, o SUS não paga. Qual é a função do INCOR? Nós estamos, sim, lutando e provando para o Ministério, e provando para as pessoas competentes que tem que um dia autorizar. Grande parte dos transplantes, eles não dão certo uma grande quantidade porque o receptor fica em mau estado geral, ele é mal cuidado no sentido que não tem um balão intraórtico, não tem um coração artificial para dar suporte para ele ser transplantado. Quando ele é chamado na fila, o que acontece? A situação dele é caquético, ele está no estado de insuficiência cardíaca muito ruim, então a mortalidade de transplante aumenta. Aqui é 24%, na Cleveland Clinic é 5%. Ora, por isso, nós estamos sim pressionando de uma maneira elegante, com projetos, os órgãos governamentais a justamente fornecerem o coração artificial, suportes mecânicos, stents farmacológicos. Stent farmacológico, eu garanto para você que até o fim do ano a gente consegue se bobear, Calil, né? Nós estamos nos minutos finais. Eu queria ouvir ainda a pergunta do Paulo Saldiva. Muito rápido. E da Calil. Laura. Se eu ficar doente, precisar de um hospital, eu vou tranquilo para o HC. E se você ficar doente? Que hospital você vai? Eu vou tranquilo para o Hospital das Clínicas e vou tranquilo para a instituição, para o INCOR. Agora, veja, eu já fiquei internado no INCOR e já fiquei no Hospital Sírio-Libanês. É claro que eu estou grande parte do meu tempo no Hospital Sírio. Depende para quê? Se é uma coisa cardiológica... Não, você já respondeu. Eu infartaria tranquilamente no INCOR. Tranquilamente no INCOR. Agora, se eu tivesse um tumor de intestino, eu iria para o Hospital Sírio-Libanês ser cuidado pelo Dr. Paulo Hoff. Que também está no ICESP. Que também está no ICESP. Laura. Doutor Calil, eu queria que o senhor comentasse essa história, essa confusão. A gente tem que tomar estatina ou não tem que tomar estatina? Tem que tomar estatina. A estatina é fundamental. Isso é provado no mundo inteiro, toda a sociedade médica... Queria que o senhor explicasse só para os leigos, para saber o que... Porque está havendo essa polêmica, não tem polêmica. Não tem polêmica. Não tem problema. Eu posso escrever um artigo que eu fale que o quimioterápico não funciona também. Ora, não, é só para explicar o que vocês estão conversando. Estatina é um remédio que abaixa o colesterol. Longe de mim querer explicar o que é uma estatina. O grande vilão da doença coronária, a doença coronária que é o infarto, é a doença que mais mata no mundo. Ponto. Então, o que acontece? Você tem que baixar o colesterol. É imperativo. Ele reduz o risco de infarto e de derrame cerebral. Você tem feito controle do colesterol? Tenho, claro. Seu colesterol é alto. Minha endocrinologista está aí, né? Por favor. De qualquer jeito, é importante. A estatina é fundamental. A pessoa que tem doença cardíaca, que já infartou, colocou o stent, operou o coração, o uso da estatina reduz a mortalidade em 80%. É bastante. Aí há polêmicas, o nível do colesterol, aí com todo respeito, as polêmicas são bem-vindas, porque é uma vigilância. Né? Então as polêmicas assim, o nível de colesterol, LDL colesterol era 150, o ideal, agora é 100 e agora é 70, para quem infartou. Ora, será que a indústria farmacêutica não está conduzindo isso? Não está conduzindo isso. São estudos seríssimos, científicos, ciência básica, estudos clínicos, sociedades médicas do mundo inteiro. Então a estatina não é vilão. É um santo remédio com pouco efeito colateral, tem que ter, claro, orientação médica.
Mas há polêmicas, eu acho que a polêmica, teve um artigo que você está se referindo, que quando falaram para mim, olha, o fulano foi... Não foi assim. Se você pegar o artigo e você ler com detalhes, ninguém enterrou a estatina. Apenas são feitas considerações do abuso do uso de estatina. Ora, se eu não tenho colesterol alto, se eu nunca infartei, se eu não tenho fator de risco, para que tomar 80 miligramas de estatina? Essa é a crítica. Só para complementar a pergunta da Laura, o coração da mulher tem sido negligenciado, ele tem que ser tratado com mais atenção? Não, a mulher negligencia o acompanhamento cardiológico. Nós, cardiologistas, tratamos o coração da mulher assim como o do homem. Né? Agora, a mulher, sim, a mulher acha que ela não infarta. Achava, né? Existe um mito que a mulher não infarta, então ela não se cuida como se deve cuidar. E ela infarta da mesma maneira que o homem. A mortalidade é tão grande quanto a do homem. E isso está mudando. Várias pessoas vão no consultório acompanhando o marido. Você não faz acompanhamento cardiológico? Ah, eu não precisa, porque ela não infarta, teoricamente. Mas sim, ela infarta da mesma maneira, os infartos são graves. E esse tipo de mito está sendo quebrado pelos serviços de prevenção. Bom, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a presença da Adriana Ferraz, da Cláudia Colucci, da Laura Capriglione, da Mônica Tarantino, do professor Paulo Saldiva, dos tuiteiros convidados e do cartunista Paulo Caruso. Agradeço também aos nossos telespectadores que nos acompanharam até esta hora e, em especial, ao doutor Roberto Calil Filho, que abriu espaço na sua carregadíssima agenda para nos conceder esta entrevista. O Roda Viva volta na próxima segunda, ao vivo, com a entrevista do delegado Romeu Tuma Júnior, ex-secretário nacional de Justiça e autor do livro recém-lançado Assassinatos de Reputação, um crime de Estado. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda.